Existe um poder oculto numa conversa aparentemente inocente com uma mulher. Não é uma cantada, não é um elogio e definitivamente não é um truque barato. É uma fala despretensiosa, feita de um jeito tão leve, tão natural que o cérebro dela nem percebe que foi invadido. E o mais perigoso, ela começa a sentir atração sem saber por quê. Hoje eu vou te mostrar o caso de um aluno meu, casado, que usou essa técnica pelo Instagram e conseguiu sair com uma novinha de 21 anos, usando só palavras. Mas antes de continuar, eu preciso te dizer uma coisa. O que você vai aprender aqui não é seguro. É real, é poderoso e pode virar um vício. Se você usar isso para fazer mal, eu não me responsabilizo. Porque a verdade é que isso aqui funciona. E quando você domina isso, você não pede mais permissão. Você entra na mente dela e ela não consegue te tirar de lá. A maioria dos homens não faz ideia do poder de uma conversa despretensiosa com uma mulher. E eu tô falando sério. Você já reparou que quando um homem tá namorando, as mulheres se interessam mais por ele? Isso acontece por um motivo simples. Quando o homem já tem alguém, ele conversa com as outras mulheres sem intenção. Ele não tenta impressionar. Ele não tá buscando nada, ele simplesmente fala. E é justamente por isso que elas se desarmam. Quando a mulher percebe que você não quer nada com ela, ela começa a se sentir confortável. E quando ela se sente confortável, é aí que o jogo vira. Porque é nesse momento que ela começa a se atrair por você e nem entende o porquê. Eu demorei muito tempo para entender isso. Passei anos atrás de técnicas, observando aqueles caras que conhecem uma mulher e em menos de meia hora estão num motel com ela. Sabe do que eu tô falando, né? Aqueles caras que parecem ter um superpoder, mas não é dom não, é técnica. É acesso a códigos mentais que a maioria nunca aprendeu. E um desses códigos é o seguinte: se você consegue fazer uma mulher sorrir em menos de 10 segundos, sem demonstrar interesse sexual, você planta um vírus na mente dela. Um vírus emocional. Uma memória associada a você. Um gatilho de prazer. E foi isso que eu testei. Peguei uns panfletos de viagem, entrei numa cafeteria aqui no centro, vi uma mulher sozinha e sentei por perto. Fiquei folheando os panfletos como se estivesse indeciso. Aí virei pra ela e mandei: "Oi, rapidinho, tô querendo dar uma viagem pros meus pais de presente de aniversário de casamento. Você conhece algum lugar legal? Tô totalmente perdido." Ela me olhou surpresa sem entender nada, mas em segundos veio o sorriso. E começou a falar sobre uma viagem que ela tinha feito pro Nordeste com a mãe dela. Naquele momento ela não estava conversando com um estranho, ela estava revivendo uma memória feliz. E eu fui o gatilho dessa memória. Entendeu agora? Você não precisa impressionar, você precisa acionar. Acionar emoções, lembranças, sensações internas. Porque a mente feminina funciona assim. Se ela sente algo bom e você tá ali na frente dela, o cérebro dela associa isso a você. Mesmo que ela não queira, mesmo que ela não entenda. E o mais doido, você pode usar isso até com aquela colega de trabalho, aquela amiga de anos ou uma desconhecida na rua. O segredo é parecer despretensioso, conversar como quem não quer nada, mas por dentro estar operando um sequestro emocional. E eu chamo isso de ativação sexual. É quando a mulher acha que está só trocando uma ideia, mas sem perceber, já começou a te enxergar de outro jeito. O corpo dela começa a responder, ela começa a rir demais, a tocar em você, a se inclinar para frente. Tudo começou com uma pergunta besta, mas por trás tinha estrutura, tinha estratégia. E isso é só o começo. Mas antes de te contar o resultado, deixa eu te revelar uma coisa que ninguém te fala e que muda tudo no jogo da sedução. Desde criança, a gente é condicionado a não falar com estranhos, principalmente as mulheres. Desde pequena ela ouve: "Não confie em homem, cuidado com desconhecidos, fique esperta." E ela cresce com esse escudo ligado o tempo inteiro. É por isso que quando você chega direto com uma cantada ou com um elogio forçado, o cérebro dela ativa um alarme interno. Ela não pensa, ela só reage. Fecha a cara, dá uma resposta seca, se afasta. Agora saca o que eu fiz ali na cafeteria. Eu não fui um estranho tentando impressionar. Eu fui um cara com um problema comum, inofensivo e principalmente com um sinal de valor por trás. Se o que você está aprendendo aqui está sendo útil para você de alguma forma, então eu quero que você faça algo para mim agora. Clica no botão de gostei, se inscreve no canal e deixa um comentário com as palavras sedução subliminar. Esse gesto simples me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui, direto, sem filtro, sem enrolação. Posso contar com você?
Então vamos continuar. Quando eu disse que queria dar uma viagem de presente para os meus pais, eu comuniquei várias coisas sem dizer uma palavra a mais. Que eu tenho dinheiro, porque quem paga a viagem para outros tem sobra. Que eu valorizo a família, o que toca a parte emocional dela. Que eu sou prático, decidido e estou resolvendo um problema. Além disso, eu coloquei ela como parte da solução. Ou seja, ela se sentiu importante, se sentiu útil. E o cérebro dela teve que parar de julgar e começar a buscar na memória uma resposta. E ao buscar, ela acessou uma memória boa. E o mais importante, fui eu quem fez isso acontecer. O sorriso que ela deu não foi só porque ela lembrou de Porto de Galinhas, foi porque eu gerei aquele estado emocional nela. E naquele momento, ela passou a me ver com uma lente diferente, uma lente emocional. Isso é o que eu chamo de sequestro emocional. Você entra na mente dela pela porta lateral, enquanto todos os outros caras estão tentando arrombar a entrada principal. E aqui vai a parte mais insana. Você nem precisa ser bonito, porque o cérebro feminino não responde à beleza do mesmo jeito que o masculino. Ele responde a estímulos internos, a contexto, a emoções, a gatilhos. E se você sabe apertar esses botões, você não precisa provar nada, ela vai sentir. Outra técnica que eu testei e que funciona de forma quase absurda é uma que ativa um instinto antigo, enraizado no DNA feminino. Eu simplesmente chegava para uma mulher e dizia: "Oi, desculpa te incomodar, minha irmã acabou de ter um bebê e ela me pediu ajuda para escolher o nome da filha. Eu tô animado, mas sem ideia. Você daria alguma sugestão?" Parece idiota, né? Mas o resultado? A mulher muda na hora, os olhos brilham, a postura muda. Ela sorri e entra num estado emocional infantilizado, maternal. Ela não tá mais falando com um homem, ela tá falando com um tio carinhoso que se preocupa com a família. E por trás dessa frase, o que o cérebro dela capta é o seguinte: esse cara tem família, ele é carinhoso, ele se envolve com a irmã, ele tá animado com a chegada de uma criança, ele respeita a opinião feminina, tudo isso em uma frase. Atenção, se você quer receber conteúdos mais pesados, mais íntimos, coisas que eu não posso falar aqui no YouTube, então se inscreve agora no meu Substack, é totalmente gratuito, você vai começar a receber meus artigos direto no seu e-mail. Relatos reais, técnicas proibidas, bastidores das histórias mais sujas e mais verdadeiras da mente feminina. O link está na descrição. E tem mais, a palavra bebê ativa o sistema límbico da mulher. É quase como mostrar um filhote para uma leoa. Ela sente necessidade de proteger, cuidar, se conectar. E nesse momento, o julgamento dela foi embora. Se você quiser tornar isso ainda mais letal, faz o que eu fiz. Abre o celular, mostra uma foto aleatória de um bebê, de um amigo, ou pega na internet e diz: "Essa aqui é minha sobrinha. Linda, né?" Ela vai sorrir como uma criança vendo um bichinho. Vai soltar um "ah, que fofa." E pronto, você dominou o clima emocional da conversa. Ela já está conectada, ela já está projetando um vínculo, e você virou o ponto de prazer da situação. Mas aqui vai o segredo que ninguém percebe. Tudo isso aconteceu sem nenhum elogio, sem nenhuma tentativa óbvia de sedução. E por que isso é tão poderoso? Porque você evita o maior erro dos homens, tentar impressionar de cara. Quando você faz isso, ela ativa o filtro de defesa, como eu te falei antes. Você vira só mais um idiota tentando levar ela para a cama. Mas quando você fala de um bebê, ou de uma viagem para a família, ou qualquer outra situação com valor implícito, você hackeia o filtro. Você entra como amigo, como ser humano, e dentro da mente dela você ganha espaço. E é aí que a atração nasce, não como um raio que cai do céu, mas como uma conexão emocional que ela nem percebe de onde veio. E aí tem o Fábio, um aluno meu, casado, pai de 2 filhos, nunca foi bonito, nunca foi bom de papo, mas sempre foi bom de ouvir. O Fábio aplicou essa mesma lógica da conversa despretensiosa, só que no Instagram. Ele seguia uma mulher que postava fotos de viagem, frases de livro, stories de café com legenda, mood do dia, sabe esse tipo? Mulher bonita, vaidosa, sozinha, e com o ego sempre faminto. A maioria dos caras que mandava mensagem pra ela responde story com linda, me chama ou manda emoji de foguinho. E o que ela faz com esses caras? Ignora ou bloqueia. O Fábio fez diferente. Ela postou uma foto de uma xícara de café com um livro em cima da mesa e a legenda: "Só falta o lugar perfeito para viajar de novo." Ele mandou o seguinte: "Acabei de reservar um final de semana em Capitólio pros meus pais. Tô tentando convencer minha mãe que é melhor que Gramado, mas ela não acredita. Já foi?" Só isso, sem elogio, sem cantada, sem carinha apaixonada. Sabe o que ela respondeu? "Eu fui pra lá uma vez, com meu ex. É lindo demais, tem um restaurante flutuante que eu amei." E ali começou o papo. Em menos de 3 minutos ela estava mandando foto da viagem, recomendando pousada, contando que não gostou do quarto do hotel. Em menos de 10 minutos ela estava dizendo que fazia tempo que não conversava com alguém que prestava.
E em menos de 2 semanas, ela estava indo tomar um vinho com ele. Detalhe, ela sabia que o Fábio era casado, mas mesmo assim ela quis ir. Por quê? Porque a mente dela foi sequestrada antes que o filtro moral dela fosse ativado. O papo começou leve, sem ameaça, sem tensão sexual explícita, só memórias boas, só conforto. E a atração veio como consequência. O Fábio não tentou seduzir, ele deixou ela querer ser seduzida. E esse é o ponto. E quando você aprende a usar essas técnicas, você descobre que pode levar mulheres desconhecidas para a cama usando apenas palavras. Nada de cantadas, nada de truques ridículos. Você fala, e o cérebro dela obedece. Mas um aviso, essas técnicas não são um brinquedo. Elas não foram feitas para moleque carente ou desesperado. Elas são poderosas e podem ser perigosas se forem usadas sem consciência. Por isso eu estou montando um clube fechado, com aulas ao vivo, cursos em vídeo, livros secretos e materiais novos que eu nunca publiquei em lugar nenhum. Esse clube vai abrir agora em julho e para garantir o seu acesso tem um único caminho. Compre o meu relatório de ativação sexual. Ele custa R$ 27,00, um valor simbólico, mas é o seu ingresso para uma nova vida. Se você quer aprender a dominar a mente feminina com uma conversa simples, se você quer entrar num mundo onde a sedução acontece sem esforço, sem rejeição e onde você carrega o controle dentro da sua voz, acesse agora seducãosubliminar.net/ativação ou clique no link da descrição, mas só entre se você estiver pronto para nunca mais ser o mesmo. Um forte abraço de seu amigo, Diego.